Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do 1 até o 11, nós iremos ler para a glória do Senhor. Nós vamos falar nesta manhã sobre a recompensa da desobediência. Ou melhor, a recompensa da obediência. Vocês conseguem repetir? A recompensa da obediência. A recompensa da obediência. Nem todos falaram. Vamos de novo? A recompensa da obediência. Vamos ler então. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu e disse: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: A seus anjos ordenará a respeito de ti, e eles te levarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o deixou o diabo, e eis que se achegaram anjos e o serviram. Amém? Amém. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, fala comigo, pois eu preciso pois eu preciso ouvir a tua voz. ouvir a tua Fala meu coração, fala o meu intelecto, fala o meu entendimento. Jesus, a obra é tua, a palavra é tua, então manifesta o profundo na minha vida. Amém. Bem, nós vemos que existiu muitos personagens bíblicos que tiveram recompensas por suas desobediências. Começamos por um personagem chamado Adão. Nós pagamos hoje, sofremos consequências por causa de Adão. Vemos outros personagens também como Sansão, nazireu, escolhido por Deus, não podia passar navalha sobre a sua cabeça, ou sobre o seu cabelo, melhor, mas ele desobedeceu, não ouviu os conselhos dos seus pais e juntou-se com uma mulher pagã, e as consequências vieram. Então a recompensa da desobediência é grave. E a recompensa da obediência? Eu tenho certeza que é muito melhor. Vocês concordam ou não? Sim ou sim? A recompensa da obediência é muito melhor. Então o que nós vemos aqui? Jesus foi levado para o deserto para 3 desafios como tentações. 3 tentações, mas como desafio. Primeiro eu quero dizer para vocês que a tentação ela faz parte do processo para que nós possamos crescer espiritual. E o que nós encontramos no deserto em primeiro lugar? Escassez. Escassez de alimento, escassez de chuva, escassez até do próprio ar, é totalmente diferente. E o que nós vemos? O que o deserto representa? O deserto representa solidão. O deserto representa também escassez. Por qual motivo a escassez? Porque muitas das vezes nós passamos por algum processo e nós não entendemos. A Bia esses dias passou por um processo. Mas qualquer um de nós pode passar por um processo que nós às vezes não entendemos. E nós questionamos e refutamos Deus porque nós não entendemos o processo. Aí eu fiquei pensando, qual é a definição de ser tentado? Tentar, em grego, em hebraico, quer dizer peraizó,
que em outras palavras é testar. Então Deus nos testa. Quem já foi testado por Deus? Quem já foi testado por Deus? Quando nós somos testados por Deus, você pode falar com propriedade: eu não sei se ia suportar, eu não sei se ia aguentar. E enquanto o adversário tenta fazer nos cair, ou eu ou você a cair, Deus está nos preparando a nossa vitória. Diga: Deus está preparando a minha vitória. Deus está preparando a minha vitória. Por que Deus faz isso? Porque Ele usa essas situações para aumentar ou nos fortalecer na fé. Sim? Deus usa situações dentro do processo, no deserto, cheio de escassez, de solidão, para nos fortalecer na fé. Quando nós enfrentamos tempos difíceis de solidão, é semelhante a Jesus no deserto. Basta você lembrar de Jesus, o que Jesus passou, os 3 desafios que nós vamos mencionar daqui a pouquinho, que Jesus passou. Será que todas as pessoas estão aptas ou preparadas para passar pelo deserto que Jesus passou? É um processo. Eu digo que vem pré-batismo ou vem depois do batismo, mas vem. Ah, pastor, eu não sabia que era assim. Eu preciso falar para você a verdade. Ou vem pré-batismo ou pós-batismo. Todos passam por um processo para ver se realmente a pessoa faz parte do propósito de Deus. Amém? Amém. Por quê? Porque lá na frente Deus está preparando um propósito maior. E outra coisa, o que o deserto nos ensina? O que o deserto nos mostra? A depender de Deus, a dependência de Deus. Eu gosto de pegar a fala da irmã ali porque ela ficou lá no hospital, sofrendo pela idade dela, mas que turbulência passou na cabeça dela? Será que Deus está comigo? Nós que somos veteranos é diferente, mas os jovens que têm a mente cheia de turbulência, o que passa pela cabeça do jovem? Será que a luta de quem é mais veterano é semelhante de quem a vida é jovem? Sim, é a mesma luta. Só que a sensação que se vê ou que se percebe que a luta é maior para os jovens. Não é. A luta ou o processo é para todos. Amém? O processo de deserto, de escassez, de solidão é para todos. Independente. Tem pessoas que o deserto é com o filho. Tem pessoas que o deserto é com o marido ou com a esposa. Mas tudo isso faz parte do processo. Aí nós entramos no primeiro desafio. Primeiro desafio de teste. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar. A necessidade fisiológica dele estava altíssima. Ele precisaria comer, ele precisaria se alimentar. Então o que acontece? Aparece lá a entidade e fala para ele: transforma esses pães, essas pedras em pães. Automaticamente ele sabia da necessidade de Jesus. Mas o adversário faz o quê? Ele desafiou Cristo para que ele transformasse a pedra em pães. Ele queria explorar a fome de Jesus, ou a necessidade de comer, dentro desse período de 40 dias e 40 noites. Nós já ficamos, tem gente que fica meio dia sem comer, já fica com tontura. Tem gente que fica meio dia sem comer, parece que vai fazer um exame de sangue, quer morrer. Tem gente que fica até 9 horas ou 3 horas, já fica, minha cabeça está doendo. Imagina Jesus ter passado 40 dias, 40 noites, sem se alimentar, sem tomar água, ou sem tomar líquido nenhum, numa solidão, de nada, e num deserto, sem ninguém, sem amigos, sem nada. Se a sua solidão, ou o seu processo, é maior que o de Cristo, eu duvido. Eu ainda duvido. O processo dele foi maior. Vamos prosseguir. Jesus, dentro da necessidade física, ele deveria satisfazer a sua própria fome com um milagre. Era isso que era para acontecer. As pedras estão ali, ele podia ter se satisfeito com um milagre. Mas se ele tivesse executado o milagre, ele estaria dando ouvido a alguém que não é Deus, que queria se assemelhar a Deus, que queria dar ordem.
E muitas das vezes a nossa sensibilidade não está pronta para ouvir a voz de Deus. Alguns sim, outros não. Não sabem decifrar ou discernir de onde vem a voz de Deus. A voz do maligno fala, vai embora, sai de casa. A voz do maligno fala, se joga aqui da ponte. A voz do maligno fala, você não é ninguém, você é um zero à esquerda. Deus nunca vai dizer isso para ninguém, porque Ele tem nós como filho. Ele vai dizer que você é próspero, que você é vitorioso, que você é uma bênção na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Deuteronômio capítulo 8, verso 3, diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno, da boca do Poderoso, da boca de Deus. Amém? Às vezes, nós esperamos uma resposta imediata, e a resposta imediata é fast food. O que é fast food? Comida rápida, é isso? Pratos rápidos? Nós somos assim hoje, nós queremos tudo rápido. Jesus, será que tinha a possibilidade de fazer um fast food? Tinha, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, então Ele podia fazer um fast food. Não, eu quero aqui agora um X-salada. Eu quero aqui agora um X-tudo. Isso é pro Arthur. Eu quero aqui agora uma pizza. Ele tinha condições de pedir. Eu quero aqui um à la carte. O que é à la carte? Carne, picanha, contrafilé. Não vou ficar com vontade não. Alcatra, eu quero. Ele tinha todas essas possibilidades de comer isso. Mas ele fez? Não, porque ele estaria obedecendo a voz daquela entidade. Que muitas vezes as pessoas falam com muita força o nome dele. Eu troquei o texto por adversário, porque eu não quero ficar falando o nome dele. Porque eu não quero chamar ele para mim. Tudo que você fala, você chama. E eu quero falar só no nome de Jesus. Às vezes você fala, não, porque se o diabo pudesse ouvir o quantos crentes falam o nome dele, eu não sei o que seria. Tudo para os crentes é o diabo. É o diabo. É o diabo. Começa a falar, não, sou de Jesus. Você vai ver como vai ser diferente. Amém? Amém. Então ele respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Quando confiamos no Senhor, nunca estaremos desamparados, mesmo pelo processo. Pois Ele é o nosso sustento. Quem disse isso foi um grande pregador, se não me fala a memória, não lembro se era presbiteriano, chamado Spurgeon. Muitos de vocês conhecem. Às vezes, nós não seremos desamparados, pois Ele é o nosso, Ele é o teu sustento. E muita gente não entende isso. Muita gente não compreende isso. Muita gente não assimila isso. Diga, Deus é o meu sustento. Deus é o meu sustento. O mundo moderno, ele oferece soluções rápidas para as nossas carências. Eu vejo meu filho pedindo lá. Faz a ligação, ou pede pela internet, já chega o lanche dele de madrugada. Quem faz isso igual a ele? Será que é só ele que faz? Olha lá, mais um aqui. Você deixa ele fazer isso também? Coopera também. Vê se pode. Você também, Carol? Todo mundo está fazendo, falta você, Larissa. Então, Júnior, olha a situação. As pessoas, Nazaré, elas têm a comida rápida, fast food. Então, deu fome. Manda aqui uma pizza, manda um hambúrguer artesanal. Como é que é? Hambúrguer artesanal, gostoso, porque é uma carne diferente, mas Jesus tinha toda a possibilidade. E Jesus não estava no mundo pós-moderno, era no mundo antigo, cheio das pessoas andavam na terra, onde você tem asfalto, hoje você tem luz. Antigamente o povo estava 6 horas, vocês estão ouvindo? 6 horas a maioria ia dormir. Hoje a gente fica acordado até 2 da manhã. E depois pergunta, por que a minha saúde é ruim? Por que você fica acordado até 2 da manhã? 3 da manhã, 4 da manhã. Não tinha luz, dormia 6 horas no pôr do sol, não tinha o que fazer, vai ficar olhando para a escuridão, caçando pernilongo, caçando coruja, vai dormir. Hoje nós ficamos até as 2, vai dormir? Não, vou ficar até as 2, jogando não sei o quê. Jesus sabia que ocorreria a época da pós-modernidade, mas ele não executou, porque não estaria ouvindo a entidade. Nós devemos confiar somente em Deus, para que Ele possa suprir a nossa necessidade profunda e fundamental. Vocês estão ouvindo?
Vamos para o segundo desafio, segunda tentação. Jesus é levado ou conduzido para o templo. E de lá é sugerido para ele: pula daqui, atira daqui. E o que Jesus faz então? Ele não atira, ele não pula, mas ele usa a palavra. Salmos 91, verso 11 e 12. O que ele diz? O que ele diz? Porque o inimigo mandou ele pular, com certeza ele seria protegido. Às vezes não é isso que o maligno fala? Na mente de algumas pessoas, sua vida não vai para frente, sua vida é errada, você é um atrasado, você não consegue nada. Alguém já teve essa percepção do maligno falar que você é um atrasado, você é um complicado, nada vai para frente na sua vida? Alguém já teve a oportunidade ou a sensibilidade de ouvir isso? Se você já teve, começa a partir de agora a repreender, porque você é o vitorioso. Diga: eu sou o vitorioso em nome de Jesus. O adversário usou o quê? O uso da palavra para encorajar Cristo, para testar se Deus realmente estava o protegendo. Olha que situação. O que Jesus fez? Qual foi a resposta de Cristo para essa entidade? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, depois você leia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele poderia lançá-lo do pináculo do templo, mas ele poderia ser guardado, protegido pelo anjo, só que ele não fez isso. Ele estaria submetendo a ordem da entidade maligna. Quem pode dizer amém? Amém. A fé, sendo verdadeira, não precisa exigir uma prova de Deus. Nós não temos que, se tivéssemos testado, Deus não tem que provar que é Deus na nossa vida, porque Ele já mostrou que é Deus na nossa vida. Só o fato de você estar com saúde, com vida, Ele é Deus na tua vida, senão você não glorificaria o nome dEle, você não estaria aqui, você não respiraria, você está aqui porque o Senhor é Deus na tua vida. Quantas pessoas gostariam de estar como você, ser cristão, obedecer a palavra, cantar, louvar, mas não consegue e expressam, não tem força, não tem vontade, não tem ânimo, não tem coragem. Você está aqui porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. O filho confia no pai. E muitas vezes exige prova do seu amor. Nossa fé em Deus precisa ser firme, sem necessidade de prova, sem necessidade de teste. Nós temos mania, vou testar, ver se Deus está comigo. Eu já fiz isso. Temos manias, vou testar, ver se Deus está comigo mesmo. Se Ele estiver comigo, algo vai acontecer, algo vai ocorrer. Deus não precisa provar nada para nós, porque Ele já é conosco. Façamos o homem à sua imagem. Então Deus está dentro de você. Deus está com você. Se você não chama por Ele, por a entidade maligna do diabo, Deus está com você. Não tem que temer. A Bíblia fala assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes. Simbolicamente, representativamente é o diabo. Então você pode repreender ele, porque Deus é com você. Diga: Deus é comigo. Vamos para o terceiro desafio. Terceiro desafio, ou terceira teste que Jesus vai passar. O adversário oferece a Cristo todos os reinos do mundo. Do versículo 8 até o 10. Se ele resolver adorá-lo, oferece todos os reinos do mundo. Aqui nós vemos, a tentação é vista no sentido de obter o quê? Fama, poder, glória. E não é isso muitas das vezes que tira as pessoas do caminho do Senhor? Às vezes nós vemos pessoas na igreja que começam tocando na igreja, cantando na igreja. E nós mesmos temos um irmão que tocava trompete, tocava muito bem, por sinal, né, Nazaré?
E ele resolveu ir para o mundo. Embora a entidade falou no ouvido dele, e ele foi embora, foi para o mundo. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender ou ter sensibilidade para entender a voz de Deus. Nem todos os cristãos têm sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Vocês sabiam que tem certos tipos de hinos que nós não podemos ouvir? E nós às vezes ouvimos sem saber, aqui que tem tudo para Deus. Não, nem tudo é para Deus. Não sobe, não passa nem o teto. Não passa nem o teto. Então, nós cristãos precisamos pedir para Deus para ter um ouvido mais sensível, para ver quais os louvores que nós estamos ouvindo, que vai subir ao trono de Deus. Sim ou sim? Sim ou sim? Prosseguimos. Qual foi a resposta de Jesus quando ele foi tentado, quando o inimigo ofereceu para ele fama, dinheiro? Porque quando você olha para os cantores aí que são MC, é MC que fala, eles põem aqueles correntão. Pode ver que a maioria deles, não é, Vera? Tem aqueles correntão assim, parece que é até bonito, mas não em mim, nele. Para mim não, nele. Mas para que aqueles correntão e para que tanta fama e para que tanto dinheiro? Eu tive fazendo um levantamento da década de 80, 90 até 2024. Quantos personagens ricos foram embora? Quantos personagens famosos foram embora? Que conseguiram fazer a vida, mantiveram um pé de meia e foram embora. Levaram com eles o que eles têm de bom? Alcançaram o mundo? Algum deles, vocês vão saber o que eu estou falando, parou guerra. Alguém sabe o que eu estou falando? Algum deles pararam a guerra, você sabe, né? Estou falando do Edson Arantes do Nascimento. Quem é Edson Arantes do Nascimento? Pelé parou a guerra. Estava acontecendo guerra, conflito. Ele chegar no país, a guerra encerrou. Mas ele não está entre nós mais. Outros começou vendendo como camelô. Chegou o ápice. Estou falando da família Abravanel. Chegou o ápice, mas hoje não está entre nós. Por quê? Porque eu quero dizer que tudo passa. E a resposta de Jesus é muito coerente quando ele fala: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Então, quando se diz assim que morre-se uma vez ou segue o seu juízo, ou que a vida continua, porque as pessoas morrem, dizem, morre, acabou. Não acabou, não. O nosso espírito vai para Deus, o nosso espírito continua para o Senhor. Amém? Para nós concluirmos, só Deus é digno de toda adoração e fidelidade. Então eu disse para você que o tema seria a recompensa da obediência. Qual é a recompensa? Uma pergunta para você refletir. Qual é a recompensa da obediência? Porque da desobediência eu já falei. Qual é a recompensa da obediência? É ir morar com Jesus no céu. É ir servir ao Senhor. É ter a vida eterna. É ter uma vida de paz. É ter uma vida onde você vai ter o privilégio de exemplificar, não, de ver como Adão e Eva eram antes de eles caírem, antes de eles escorregarem. Porque Adão, como Eva, ficaram com a imagem decaída, porque eles pecaram. Mas como eram eles, ou eram ambos antes? Era cheio de algo da parte de Deus? Era tão bom para eles quanto para nós? Não, nós estamos pagando o preço devido à desobediência, e a recompensa da desobediência foi: trabalharás com o teu próprio suor. Não foi isso que Deus falou para Adão? Vai trabalhar com o teu próprio suor, vai ter uma vida sofrida, vai levantar, vai carregar peso. Hoje nós paulistanos não queremos trabalhar e pegar mais peso. Logo, logo não vai ter nem quase profissão de pedreiro, porque pedreiro vai ser uma função que paga muito e as pessoas não querem serviço braçal. Porém, a Bíblia está dizendo que trabalharás com o seu próprio suor, com dificuldade, penando. Pode dizer que a gente chega em casa, pega essas conduções cheias aí, parece que você já trabalhou dentro da condução, quando chega no trabalho, é ou não é? Sim ou sim? Só que lá no céu não vai ser assim. A recompensa vai ser diferente, vai ser
tudodebom.com. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.